Olá pessoal, vamos lá. Vamos discutir o tema de hoje que se passa aonde mesmo? Em qual império? Brasil, o Império do Brasil. Segundo Império. Final do século XIX. O que está ocorrendo no mundo nesse momento? O que está ocorrendo no mundo? O processo industrial. Isso, já está bem avançado. Parabéns, isso, olha, é inteligente. Já está bem evoluído o processo industrial. Começa século XVII ali na Inglaterra, 18, né? No final do século XIX já praticamente uma segunda revolução industrial. A família imperial, a família já está meio que estabilizada já no Brasil, né? Exato, aqui já há uma burguesia poderosa, uma burguesia empreendedora, e é onde que o Barão de Mauá representa essa burguesia. Então a gente tem que citar esse filme maravilhoso, que é um filme bonito, excelentes artistas, e esse filme é baseado numa obra do Jorge Caldeira, que é um intelectual, um professor de história, ele é um bom escritor. Esse filme é baseado na obra do Jorge Caldeira, Mauá, empresário do Império. Bom, esse empresário, ele representa o quê? Qual que é o ímpeto dele? O Barão de Mauá, foi ele que impulsionou a indústria no Brasil. Isso, parabéns. Com as máquinas de vapor, foi ele que trouxe todo aquele funcionamento de indústria da Ele Inglaterra. deu um upgrade no Brasil. Ô, Joões, parabéns, upgrade, ó, a palavra certa, upgrade, ó, ele tá sofisticado, ele tá lendo até o Raimundo Faora? É verdade? Eu achei no Google. Mas como que você tá conseguindo ler um livro desse aqui? Nossa, senhor, eu nem tô nem na metade. Se você for ver. O cara tem que ser muito inteligente para gostar disso aqui. Para você ler isso aqui, tem que ser muito inteligente. Tem que ter muita boa vontade. Boa vontade e inteligência, porque tem muitos termos aqui que você não passa uma página, duas, sem precisar consultar o dicionário. Oi, por gentileza, gente. Vamos lá, o que mais ele representa? O que mais, gente? Ele representa, se a gente for ver, se as outras pessoas mais pobres forem ver, senhor. Aí no fundo, faz favor. Senhor, se as outras pessoas meio que pobres foram ver, ele é tipo uma representatividade pra eles. Porque, mano, imagina, um cara que começou pobre e aí foi quase... Se tornou um homem mais rico, poderoso daquele período. É uma inspiração pra todos. Ele é um self-made man. Tudo com esforço próprio. O que é um self-made man? Aí no fundo, faz favor, oi, faz favor. Faz favor. O que quer dizer um self-made man? Aquele que faz por si só, com aquele próprio esforço, com aquele próprio esforço do suor, do trabalho, do talento. É isso, ele representa essa classe. Agora, vai por gentileza, a outra tá atrapalhando. Não é para falar, é sobre o assunto, é sobre o tema, é aula de história. Entenda isso, eu sou professor de história e vocês estão tendo aula de história. Só isso que tem que entender. Vamos lá, ele representa essa elite, ele representa o poder, ele representa o ímpeto, né? Agora, como é que está dividido o Brasil? Conservadores e liberais. O grupo de conservadores, quem são? O grupo mais restrito, que não quer muita mudança e quer continuar no... É o povo que sabia o rei. É verdade, o João tá. Ó, o João vai. Quando eu faltar, o João vai dar aula, vai dar aula de história para vocês. E os liberais? Quem que são os liberais? Só aqueles que pensam diferente, que querem... Que estão mais abertos para o moderno. E Não está preso, então Tinha um pensamento mais moderno. isso, influenciado por pensamentos iluministas, republicanos, já está influenciado ali pelo Adam Smith, A Riqueza das Nações, né? Aí que acabou o Império, né? Se a gente for ver, foi os liberais. Que aí o pessoal tava preso no Império e ele foi lá no Império. Eles forçaram, né? Eles forçaram a fundação de uma república. Agora, o que eles pregavam? Indústria, ferrovias, né? A gente estava muito atrelado àquela elite, né? Estava muito atrelado ao comércio, à exploração. Quem que desejava o fim da escravidão? O Barão de Mauá. Que era um liberal, o empresário. E quem que desejava manter a escravidão? Os conservadores. E na maioria eram portugueses. Isso quer dizer que eles tentavam o quê? Que aquele sistema continuasse. Ter A ordem. tradição do sistema. Exatamente. Eles achavam que se acontecesse alguma
coisa diferente, acabaria toda a ordem. Exatamente. Isso é reflexo da onde? Essa tradição, esse apego ao passado, apego ao comércio, apego aos privilégios, apego aos cargos públicos, apego ao Estado. Cultura portuguesa, né? Lá da Deixa- era portuguesa e solutismo. Isso, deixa eu falar aqui, depois você fala. Os dois são certos. Os próprios portugueses já tinham tipo, uma cultura assim de tipo, manter um apego ao. Isso aí. Aos privilégios, né? Aos estamentos, nada de mexer em classes sociais, nada, vamos dizer, se ater ao Estado, tirar benefícios, fazer os burgueses trabalharem, só que o Estado impulsionando. E o Estado impulsionando, eu quero benefícios desse empreendimento, Por hein? isso que existiam essas duas classes, né? O muito pobre e o rico. Não tinha Uma classe média. não havia uma estratificação social. Era muito engessada. Era praticamente só duas. Né? Depois a burguesia veio fazer a diferença. Mas havia o que? Uma certa dificuldade. Que sentido? Quais eram as dificuldades? No filme a gente percebe ali que há uma disputa com os ingleses sobre a ferrovia, onde os ingleses também faziam parte, só que na hora deles entrarem com o dinheiro, teve aquela confusão toda e eles foram corromper um juiz. Isso acontece ainda no Brasil? Acontece. Isso quer dizer o quê? E é algo que lá dos portugueses, desde lá daquela época do Da Idade Média. Eu já comentei com vocês, né, que os portugueses foi uma nação assim que havia intelectuais que praticamente eles, como é que eu vou explicar? Eles pararam no tempo? Pararam no tempo. Ficaram lá. Pararam no tempo. Herdaram uma boa parte da estrutura social lá do Império Romano. Enquanto que os ingleses, né, deram valor para Maquiavel, a obra de Maquiavel, John Locke, Adam Smith, entre outros filósofos, né? Eles, vamos dizer assim, eles leram essas obras e levaram-as na prática. Tentaram efetivá-las e era moderno, era promissor, algo progressivo. Enquanto que em Portugal se apegava ao período, à Idade Média. E inclusive fazer uma releitura dos códigos jurídicos do Império Romano, uma adaptação para trazer um verniz moderno, entre aspas. Pode comentar, vai lá. E desde aquela época do absolutismo, assim, essa coisa de não poder mexer nas coisas. Exatamente. O rei não deixava, porque ele se acostumava com isso de não poder mexer nas classes, não poder fazer nada. Isso, exatamente. Tem sentido, exatamente. Algo que me veio à memória, estava lendo hoje de manhã esse livro aqui. O único, vamos dizer assim, líder português que fez uma grande diferença, e tanto é que ele é recordado até hoje. Tem uma praça pública, tem uma praça em Lisboa, no centro de Lisboa, no fim da Avenida Liberdade, e está a estátua do Marquês de Pombal. Foi o cara mais moderno e progressivo que Portugal teve até hoje. Ele fez uma espécie de uma revolução liberal. Ele reconstruiu Lisboa após o terremoto. Ele tinha ideias modernas, mas mesmo assim ainda tinha muito apego ao passado. Aliás, ele era um absolutista. Professor, se a gente for ver, tipo, como uns países pequenos, se eles tivessem parado no tempo igual Portugal, eles já teriam se ferrado. Mas Portugal, como é um país mais grande, assim, já tá num tamanho bom, já tem muita agropecuária, assim, essas coisas, e ele já consegue ficar numa estabilidade boa. Exatamente. Mas, tipo, se for ver os outros países menores, eles não iam conseguir ter igual Portugal também. E Marquês de Pombal foi revolucionário, sabe por quê? Porque ele estudou em Londres. Ele trouxe as ideias de John Locke para Portugal. E, se não me engano, de Adam Smith também. Ele estudou em Londres. Terminou? Obrigado, gente.